Senhor Jesus, estamos na Tua presença e pedimos a Tua graça, ó Pai, para aquilo que vamos falar acerca de Ti. Senhor, abençoa, Senhor, quem está ouvindo, quem está vendo esta aula. Abençoa, Senhor, a todos que vão ministrar, Senhor, e terminar este trimestre, ó Deus, falando das maravilhas dos Teus dons entregues à igreja. Pai, pedimos a Ti, ó Senhor, abençoa-nos nesta empreitada. Abençoa a mim, ao Diego, ao Rony e a todos que fazem parte desta equipe. No nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é o Júnior e estamos aqui no Templo da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, em Presidente Prudente, pastoreada pelo pastor Samuel Padilha de Siqueira, para mais uma aula da Escola Bíblica Dominical do segundo trimestre de 2021. Nesta feita, a última lição, meus irmãos. Estamos aqui encerrando este trimestre maravilhoso e iniciaremos logo um novo trimestre também, com assuntos desafiadores para todos nós. Fica atento, fica ligado, já se inscreve no canal, dá seu joinha aí, comenta aí embaixo, porque o assunto hoje é falar sobre a multiforme sabedoria de Deus. Lição de número 13, meus irmãos, nesse dia 27 de junho. O textuário desta lição vai dizer: para que agora, presta atenção nisso, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. A verdade prática vai dizer: a multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada ao mundo pela Igreja de Cristo. Então vocês já entenderam que logo de início a multiforme sabedoria de Deus se revela através da igreja. E os textos, a leitura bíblica em classe, estão elencados em Efésios, capítulo 3, versículos 8 a 10, e a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículos também 7 a 10. E, meus irmãos, esta lição traz ricos conteúdos acerca da multiforme sabedoria de Deus, fechando este conjunto de ensinos sobre os dons espirituais e os dons ministeriais. Então você vai ver muita coisa aqui, rememorando aquilo que a gente já disse nas lições passadas, mas também discutindo esse importante atributo de Deus, a sabedoria, que é multiforme. Mas antes de qualquer coisa, antes de nós introduzirmos esta lição, eu queria justificar a ausência do meu irmão Diego aqui nesta gravação. Nosso irmão Diego teve um incidente, na família, precisou atender a família e aí hoje especialmente não pôde estar conosco. Mas não se preocupem que já na próxima lição ele estará conosco aqui, já transmitindo o ensino e a palavra do Senhor. Enquanto isso, colocamos aí a nossa oração em direção à família do Diego. Amém? Meus irmãos, e esta lição, ela introduz o seguinte: a sabedoria de Deus é um atributo que nos revela como Deus se relaciona conosco. Já no próprio textuário da lição, nós vemos que a sabedoria de Deus se revela de muitas formas. Ela é diversa, ela é ampla, ela é una, ela é capaz, ela é cheia de atributos que mostram como Deus é um ser criativo, benevolente, bondoso, justo e santo. Os dons ministeriais entregues por essa multiforme sabedoria buscam o desenvolvimento da igreja, trazer o que o pastor Elinaldo Renovato chama de o mistério, que é Cristo em nós, citando aí o texto bíblico. Os dons ministeriais, neste primeiro tópico, vão rememorar aquilo que aprendemos durante todas estas lições. Eles são diversos, são amplos e são presentes de Deus. Nessa amplitude, nessa diversidade de dons listados em vários locais da Bíblia, nós vamos lembrar que em 1 Coríntios 12, nós vamos lembrar que em Romanos 12, em 1 Pedro 4, Efésios 4, 2 Timóteo, nós temos listas aí, tanto de dons espirituais quanto de dons ministeriais, que são exatamente esse lastro, essa estrutura para a firmeza da igreja e para o progresso do Evangelho de Cristo.
Os dons, além disso, são amplos, ou seja, é como se você fosse ver escalas verticais, que são Deus entregando estes dons à igreja em várias listas, fornecendo várias ferramentas, e uma escala horizontal de capilaridade, de amplitude, fazendo com que Deus, através dos seus dons, amplie a sua área de atuação dentro do mundo, invadindo a realidade para conquistar o seu reino, para implantar o seu reino. Portanto, nós fazemos parte deste ataque de um rei que vem tomar posse daquilo que é dele. E essa posse é realizada de uma forma muito ampla, através da sua sabedoria, numa diversidade de ataques, uma diversidade de ferramentas, diversidade de armas disponíveis à igreja. Nesse ponto, subtópico 3, ele fala dessas armas, dessas ferramentas, desses presentes, dessas dádivas. E o pastor Elinaldo Novato cita a dádiva do amor, da filiação divina e fala do ministério da reconciliação. O amor é a liga, o amor é aquela massa que nos une, que nos fortalece. É através do grande amor de Deus dispensado a nós que nós aprendemos o que é o amor. É através da relação que nós temos de amor entre nós e Deus, entre Deus e nós, que nós entendemos o que é amar. E Deus nos demonstrou de forma inigualável o tamanho do seu amor, entregando a Jesus Cristo, seu Filho, para morrer em nosso lugar, para que nós pudéssemos alcançar reconciliação com Ele. Aquela reconciliação que a vida havia sido rompida. E esse rompimento desse relacionamento fez com que nós não só nos rompêssemos em termos de nos desligássemos de Deus, nos afastássemos de Deus, mas também nos afastássemos de nós mesmos e também nos afastássemos dos nossos irmãos. Nós perdemos tudo isso, nós ficamos perdidos, irreconciliáveis com Deus, até que Cristo nos mostrou, através do seu amor, a nossa capacidade, a capacidade dele de nos reconciliar com Deus. É por isso que o mistério da reconciliação, o ministério da reconciliação é um mistério, é uma dádiva divina, é algo que Cristo nos oferece adotando-nos como filhos. É aí que entra a dádiva da filiação. Nós somos adotados como filhos de Deus. Isso é um atributo de graça. Porque aquele que é adotado, nessa concepção principalmente focada pelo apóstolo Paulo, é uma adoção ao estilo romano, em que alguém pega outra pessoa de modo gracioso e transfere esta pessoa para o seu próprio nome, dando direito à herança, dando direito ao usufruto de uma vida agora, de uma vida nova. Essa é a oportunidade que Deus nos dá através desta filiação, tirando alguém que é inimigo, que é muitas vezes totalmente destruído, está alienado de tudo e de todos, e ele passa a pertencer à família de Deus, que nos adota e nos transforma de criatura para filhos. E é aí que nós somos reconciliados. Antes éramos inimigos, mas agora por esta graça obtemos a salvação. E esta salvação é integral. É uma salvação que se processa no passado, apagando os nossos pecados. É uma salvação que se processa no presente, nos fazendo usufruir de tudo aquilo que Deus está nos oferecendo através deste relacionamento íntimo, dia a dia com o Espírito Santo. E também é uma salvação futura, em que Ele nos resgatará da opressão do pecado. E aí entra aquele versículo maravilhoso de Apocalipse, capítulo 21. Em que não haverá mais dor, não haverá mais pranto, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento, porque todas as coisas são passadas e tudo se fez novo. É isso que esperamos, uma salvação completa que Cristo nos forneceu. Por isso, meus irmãos, fecho este primeiro tópico lembrando você que tudo isso está disponível a você, mas para crescimento da igreja. Deus deu a nós ferramentas e capacidade de desenvolver o ministério que Ele nos atribuiu. E isso é uma ordem,
um ataque às hostes espirituais da maldade, fazendo avançar o reino de Deus e assim garantindo que essa reconciliação se dê com o máximo de pessoas possível. Por isso, lembre-se bem, dons ministeriais e espirituais foram entregues à igreja para crescimento e finalmente para a glória de Deus Pai. E esse segundo tópico, meus irmãos, vai trazer um conceito muito importante que também resume uma boa parte das lições anteriores, que é a questão da mordomia, de nós sermos dispenseiros dos mistérios divinos. É essa a nomenclatura deste tópico. Bons dispenseiros dos mistérios divinos. E é importante que nós tenhamos as características de quem realmente ministra. Ou seja, vamos aqui relembrar os dons ministeriais. É preciso haver sobriedade e vigilância, porque no final das contas, quando exercemos o dom, o ministério divino, precisamos fazê-lo com sobriedade, com segurança naquilo que fazemos, retirando da dispensa divina, como diz aqui o pastor Reinaldo Renovato, da dispensa divina o melhor para o desenvolvimento da igreja. E isso tem que ter um foco específico, que é exatamente o crescimento do povo de Deus, o desenvolvimento do povo de Deus. É muito bonito nós termos uma estrutura muito bem montada, é ótimo que haja uma diversidade de ministérios e atuações dentro da igreja, mas tudo isso não pode enfocar ou ter a motivação errada. É preciso que haja o foco e a motivação correta. E qual é essa motivação e esse foco correto? É exatamente o crescimento e o desenvolvimento do corpo de Cristo. É isto que a igreja tem que focar. E é para isso que Deus ministrou à igreja os seus dons, deu à igreja pastores, doutores, mestres, deu à igreja evangelistas, deu à igreja diáconos, deu à igreja as pessoas que servem o corpo de Cristo e que fazem com que ela cresça e o reino de Deus se expanda. É para este enfoque, para a glória de Deus, para o desenvolvimento do corpo de Cristo, para que o plano da salvação alcance a todos, a toda a humanidade. É para isso que nós somos chamados a ser dispenseiros de Deus. Nós somos, portanto, esses mordomos, estas pessoas que utilizam estes dons para desenvolvimento do corpo de Cristo. Portanto, devemos deixar de lado toda contenda, toda conversa, todo boato, toda fofoca, toda dissolução. Nosso foco sempre será a glória de Deus Pai. E nós manifestamos isso através de duas outras características fantásticas: amor e hospitalidade. Nós, como dispenseiros de Cristo, temos a obrigação de amar, porque fomos amados primeiro. Nós temos a obrigação de amar porque recebemos um amor incomparável. E aí, nós, como em resposta a este amor, também amamos. E o amor é tão importante que o apóstolo Paulo faz essa divisão, falando entre os dons e a manifestação dos dons em 1 Coríntios, entre o capítulo 12 e o capítulo 14, ele fala exatamente no capítulo 13 sobre o amor, tal a sua importância. Amar é uma ordem divina para os nossos relacionamentos. A primeira epístola de João, capítulo 3, versículo 16, vai nos lembrar que nós temos que amar como Ele nos amou, fazendo tanto pelos outros quanto Cristo tem feito por nós, ao ponto de nós darmos a vida pelos nossos irmãos. É isto que João diz, e é por isso que João é chamado de o apóstolo do amor, porque ele enfatiza este aspecto. É preciso que o dispenseiro também administre tudo que Deus lhe coloca nas mãos com fidelidade. É preciso que ele ame as pessoas e não faça acepções ou tenha preconceitos e que haja para com Deus em uma relação vertical com total fidelidade àquilo que Deus deu a ele. Não deve o dom exercer outro papel a não ser glorificar o nosso Senhor, porque muitas vezes as pessoas utilizam os dons para o foco errado, para o destino errado. E Deus nos conclama, Deus nos ordena a utilizar o dom para aquilo que ele foi entregue, que é crescimento do corpo de Cristo. Pedro vai dizer que tudo
foi feito para a glória de Deus. Só a Ele é dada toda a honra, glória, poder e majestade. Esta é a primeira carta de Pedro, capítulo 4, versículo 11. Paulo vai ensinar, parecido com Pedro, de que nós, como ministros de Cristo e dispenseiros dos mistérios de Deus, temos esta responsabilidade de entregar à igreja tudo que Deus nos deu, ministrando a eles em serviço, de forma que eles se desenvolvam. Nós somos como pessoas a quem Deus deu capacidade para estimular, criar, desenvolver. E a felicidade do professor, do pai, do instrutor, é ver a quem ele instrui, a quem ele ensina e a quem ele cria totalmente desenvolvido. Ora, você pode observar quando um pai está numa formatura, vendo o filho receber o seu grau de bacharel ou de tecnólogo, formando-se, e ele fica orgulhoso por todo o sacrifício que fez, visto que o filho se desenvolveu, que o filho se formou. Da mesma forma, Deus nos manda ser este pai amoroso, este pai que se sacrifica, este pai que se desgasta pelo desenvolvimento dos seus filhos, dos seus pupilos, dos seus instruídos. Nós, como bons dispenseiros de Cristo, temos que buscar com dedicação esse desenvolvimento. É por isso que a sabedoria de Deus se manifesta em nosso meio dessa forma, nos mostrando através de Pedro e Paulo aquilo que eles ensinam, de que nós devemos exercer esta função, porque Cristo nos permitiu ter a alegria de participar deste propósito que Ele tem para o seu povo. Nós temos o privilégio de participar daquilo que Deus nos comissionou a fazer. Ele poderia ter feito sozinho, Ele poderia ter comissionado anjos, Ele poderia ter determinado tudo, porém Ele nos permitiu ter o privilégio de participar de seu plano e nos deu atribuições. E nós temos que honrar aquilo que o Mestre nos deu a fazer. O próximo tópico vai exatamente falar sobre uma outra nuance todas estas lições que nós aprendemos. Vai falar sobre os dons espirituais e a sua relação com o fruto do Espírito. E é exatamente falando sobre a relação entre dons espirituais e o fruto do Espírito, é que nós vamos lembrar que os dons são necessários. Os dons são essas ferramentas. Elas nos fazem ajudar a igreja em momentos de crise, em momentos de frieza espiritual, tal qual, como diz o pastor Reinaldo Novato, estamos vivendo na atualidade. Muitas vezes as tribulações, as circunstâncias, o modo como o mundo está se portando e a própria ideia de que tudo tem que ser guiado pela razão, muitas vezes tem levado frieza dentro do seio da igreja. Pois nós combatemos este excesso de frieza através da ministração dos dons espirituais. Esses dons que nos ajudam a mostrar que Deus ainda age no meio do seu povo, fazendo com que este império da razão seja destruído também pela manifestação sobrenatural de Deus. Eu não estou dizendo que você não deve se guiar pela razão, ou que você não deve buscar ter uma fé inteligente. Muito pelo contrário, eu incentivo você exatamente isso. Porém, muitas vezes, a ideia de que toda a nossa base de conhecimento se dá apenas pela razão e tão somente pela razão, faz com que nós sejamos falhos e frios com relação a tudo aquilo que a realidade realmente é. E a realidade é diversa, é criativa, é multifacetada. Deus é um ser criativo que nos entrega não só a capacidade de entender, mas também de sentir. Por isso, o império da razão não pode ser a base para o nosso conhecimento de Deus. Não, ele é falho nisso. Mas quando nós, além de entender e buscar entender e compreender as coisas acerca de Deus, também sentimos a sua presença e convivemos com Ele, a partir disso, nós temos um conhecimento muito mais pleno, muito mais amplo acerca do Senhor e podemos louvá-lo exercendo com as ferramentas que Ele nos deu, as atribuições que Ele também nos comissionou a fazer, nos deu para fazer. E, além disso,
quando nós recebemos essas capacitações, os dons espirituais, vemos as manifestações do Senhor na igreja e fazemos isso aliados a uma liga de amor cristão, este envolvimento que é norteado pelo amor faz com que a igreja se desenvolva e não haja porta do inferno que fique parada diante dela. Lembre-se que quando Cristo fala sobre essa ideia de as portas do inferno não prevalecerão, ele está falando de movimento e retenção. As portas estão paradas, mas é a igreja que avança. E não há porta suficientemente retida, parada, inerte diante da igreja que faça com que a igreja pare ou recue ou desacelere. Muito pelo contrário, nenhuma circunstância, por pior que seja, pode parar a marcha da igreja se ela estiver continuamente se relacionando com Deus, tendo a manifestação destes dons que a auxiliam a se desenvolver e também ser ligada pelo amor, porque é o amor que é a régua, o prumo, a vara de medir para tudo quanto é feito dentro do corpo de Cristo. A igreja, o pastor Elinaldo Renovato é muito feliz nisso. Ele diz que nós temos que buscar, através daquilo que Paulo disse em 1 Coríntios 12, os melhores dons. E consagra aquilo que a gente acabou de dizer há pouco tempo, que o capítulo do amor está entre o capítulo dos dons e uma repreensão dura de Paulo, exatamente para ser essa liga, como eu digo, como se fosse o sangue correndo nas veias de um corpo mais forte. É que faz com que lubrifique este equipamento, o desenvolvimento da igreja. É a lubrificação para o desenvolvimento desta igreja que avança e que não recua sobre nada. Não importa o que aconteça, a igreja continua avançando. E é importante que nós lembremos que sem amor, os dons são inúteis. Sem amor, os dons são inúteis. A necessidade, portanto, do amor também tem uma relação direta, porque, afinal das contas, é o amor que mostra o fruto do Espírito, com essa ideia de fruto do Espírito e a sua relação com os dons espirituais. É exatamente o amor que faz com que o caráter do cristão se manifeste, porque ele gera o fruto, e o fruto é gerado pelo Espírito na vida do cristão e se manifesta em atos amorosos, em atitudes de amor. Lembra quando a gente falou sobre a relação entre dons e o fruto do Espírito em algumas lições passadas? Eu disse uma coisa que eu acho muito importante. Os dons são acessórios. O amor, o fruto, não, é permanente, é essencial. Os dons podem ou não podem estar presentes, mas o amor não deve de jeito nenhum estar ausente. O fruto ele tem que ser gerado porque é o que identifica a árvore, o caráter cristão. Não importa o quão perseguida seja a igreja ou o quão abençoada seja a igreja, deve haver amor e o fruto deve estar presente, manifesto. A igreja pode ser maravilhosa, ter todos os dons espirituais, como Paulo dizia a Corinto. Porém, se não tiver amor, não adianta nada. Essa é a palavra do apóstolo. E uma igreja pode não ter nada, ser perseguida, estar em circunstâncias dolorosas, difíceis, como nós vemos hoje em dia entre os povos perseguidos, na igreja perseguida. Porém, se tiver o amor de Cristo, não há como ser extinta da terra, porque Cristo a fortalece, a protege e a guarda até o último dia, porque está preparado para ela uma coroa. Portanto, vou frisar aqui, para terminar, algumas frases, uma comparação, né? Esse contraste que eu já disse que o pastor Elinaldo foi muito bom nesse estabelecimento de contrastes. Ele diz, uma igreja tem que ser uma igreja cheia de poder, mas que também ama o pecador, cheia de dons espirituais, mas também que acolhe o doente, zelosa da boa doutrina, mas em chamas pelo amor fraterno, porque é esse amor benigno, sofredor, é este amor que faz com que esta igreja possa se completar com dons
e manifestação do fruto. Uma coisa anda junto com a outra. Mas lembremos sempre, dons até podem não existir, mas o amor é essencial para o desenvolvimento do corpo de Cristo e o avanço do reino de Deus. Por isso, concluo aqui dizendo a vocês, meus irmãos, que esta lição nos ensinou de forma completa que nós precisamos desta manifestação dos dons e que nós devemos buscar com muito zelo os melhores dons, ligados pelo amor, desenvolvidos com foco na igreja, e que os ministérios são presentes de Deus para esse desenvolvimento, para o exercício. É um privilégio ser um ministro de Cristo em qualquer área, seja na pregação, seja no ensino, seja no serviço, seja em qualquer coisa. O importante é que nós somos chamados a fazer parte deste grande plano de Deus para a humanidade. E isso é um privilégio que deve ser valorizado. E assim eu me despeço de vocês neste trimestre que falou sobre esse importante assunto, para já lembrar a vocês que no próximo trimestre nós estaremos comentando acerca do plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação, comentada pelo pastor Clayton Pomering. Portanto, meus irmãos, estamos juntos. Toca aí no sininho de gostei, no sininho de notificação, no seu curtir e nos acompanhe nas próximas lições. Lembrando a você que seu feedback, seu comentário, seu gostei, seu like ou seu dislike é muito importante para nós. Recomende o canal e nos vemos no próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe!